Um fato lamentável marcou o cancelamento do jogo do Fortaleza, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Leão, que foi enfrentar o Colo-Colo lá no Chile, numa partida que a gente tem, claro, coisas a comentar, porém, que acabou sendo interrompida por um fato muito lamentável. Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal para ver se a gente consegue entender também quais serão as cenas dos próximos capítulos. Meus amiguinhos, aconteceu uma coisa lamentável, né, lá no Chile. A gente que já não estava botando muita fé no Fortaleza, mas o jogo ele tomou um contexto de uma proporção por outros motivos também. E a gente vai comentar sobre isso, né? Teve inclusive uma foto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, dos jogadores correndo pro vestiário. Maluquice tudo isso. Mas eu vou começar, certo? Falando 5 centavos sobre o jogo. Não tem como fazer uma análise sobre o jogo, na verdade, porque é muito complicado da gente falar sobre o jogo quando a situação envolve dois falecimentos, uma invasão ao gramado e torcedores do Fortaleza, jogadores do Fortaleza indo pro vestiário, torcedores do Fortaleza em risco, muita situação, né? Mas sobre o jogo, falar rapidamente, nenhuma novidade. Fortaleza, na verdade, a novidade que aconteceu foi na escalação. Tivemos aí o Mancha como titular da equipe e o Mancha fez uma partida muito segura, tá? Se tem alguma coisa a dizer sobre o Mancha na equipe é isso. Acho que de pontos positivos da partida eu destaco o João Ricardo muito seguro, bolas aéreas, ele foi muito bem e o Mancha não sentiu o peso do jogo. Tomara, né? Porque a gente sabe que sequência é tudo também, mas tomara que surja aí uma nova possibilidade para a nossa zaga, né? Quem sabe poder contar com o Gustavo Mancha, mas como eu disse, é muito difícil a gente falar propriamente do jogo. Vou pedir o like de vocês, a gente começar a deixar o vídeo mais sério, então vou pedir logo agora para ajudar, né? Ajudar aqui no crescimento do canal. Você pode deixar a sua opinião nos comentários também ao fim desse vídeo ou agora, mas deixe o seu like. Eu vou começar com o vídeo do Marcelo Paes, certo? Ele falou pouquinho tempo depois que a partida foi interrompida. Então vamos ver o que o Paes falou sobre isso. Bem, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né? Invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é: as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né? Não tem segurança, né? Nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, né? E alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol, que já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Mas a gente está em ambiente seguro, jogadores, comissão técnica, nossa torcida do outro lado é uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. Um repórter da ESPN chegou a falar durante a transmissão que a nossa torcida sequer seria escoltada porque a revolta, né, da torcida do Colo-Colo com a polícia, né, por ser muito grande, estar querendo entrar nesse conflito, estar dentro de um conflito, poderia colocar ainda mais em risco a vida da torcida do Fortaleza. Quando aconteceu a invasão, né, a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido. Para quem estava ouvindo a transmissão,
eles chegaram a falar, né, que tinha acontecido o falecimento de duas pessoas fora do estádio, até foi veiculado que eram menores de idade, né? Eu ainda não sei 100% da notícia, então foi veiculado isso até o presente momento, mas a real é que a gente viu isso aqui acontecer, né? Os nossos jogadores correndo para o vestiário e esses torcedores do Colo-Colo indo em direção, né? Então a primeira reação que a torcida teve foi de que a tensão pelo jogo, talvez muito do que aconteceu sobre o caso do Lucero poderia ter motivado a deixar o jogo num clima hostil a esse ponto. Depois, né, foi veiculada essa notícia e perde-se o clima do jogo completamente, né? A gente lamenta muito por essa situação, é claro. O Fortaleza não tem culpa, então, juridicamente, Fortaleza deve buscar os seus direitos em relação a isso. O Colo-Colo, por ser responsável pelo jogo, né, tem a segurança privada do estádio e tal, a polícia nem pode entrar. Não sei se é no gramado ou é no estádio em si, porque quem faz a segurança é terceirizado, é algo privado, mas o Colo-Colo, enquanto responsável pela partida, vai ter a sua parte na situação e Fortaleza vai correr pela sua. Inclusive, o doutor Eduardo Salles, ele traz aqui, né, uma parte do regulamento que fala que o jogo cancelado aplica-se aqui uma punição, digamos assim, de 3-0, derrota no caso, né, para o responsável pelo tumulto. No caso, o Colo-Colo por ser o mandante do jogo e teve isso, né? Fortaleza, enfim, assim, é um fato lamentável, muito, muito, muito triste o que aconteceu. Fortaleza também não tem culpa, né, do que aconteceu, mas o fato é que a partida foi cancelada e eu vi muita gente se perguntando, né, se iria ter uma outra partida, sei lá, nessa sexta ou então em um outro momento. Deveria haver se ela tivesse sido suspensa, mas, pelo que a Conmebol o clube publicou oficialmente, essa foto foi postada pelo Fortaleza, a partida está cancelada. Então, em tese, não deve acontecer uma outra partida, a não ser que alguma coisa mude, mas seguindo o regulamento, cancelou, cancelou, certo? E a gente aguarda para ver as cenas dos próximos capítulos. A gente fica triste, né? Tem sido dias muito desgastantes, né, para falar de Fortaleza, porque muito problema, muita confusão, o time não joga, o time não evolui. Hoje mostrou muitos erros repetidos que a gente já fala sobre eles em outras lives de pós-jogo. Fortaleza não evolui, não vai para frente, não tem. Hoje talvez tenha alguma notícia de contratação, será? É o último dia de janela. E ainda acontece uma situação como essa que, como o próprio Paz falou no vídeo, não tem ambiente esportivo, né, para você imaginar o jogo após isso. Mas fica a decepção pelo rendimento do Fortaleza até o momento que teve jogo. A decepção pela diretoria não ter trazido peças o suficiente, por não ter agido o suficiente, pelo menos a essa altura, para a gente sentir que de fato algo está sendo feito. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O fato é que eu trago aqui para vocês o que aconteceu na noite de ontem. Situações muito complicadas, de fato, que a gente, obviamente, fica muito triste de trazer, de comentar sobre isso, de falar sobre isso. Por maior que seja a chateação com o Fortaleza, a gente fala dentro do campo esportivo, mas quando sai do campo esportivo é sempre uma situação muito complicada, né? Mas é isso. Deixa teu like, diz tua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no conteúdo de mais tarde. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.